Nesta aula, o professor Leonardo Estrela fala da importância que o Ministério Público assume no direito processual ambiental. Afinal, os principais institutos para a proteção do meio ambiente são de competência do Ministério Público. Preste muita atenção. Continuando o tema aqui, então, de processo ambiental, a gente passa agora a análise de dois institutos, ainda que juntos, né? É bom analisá-los um pouco separados, dois institutos presentes na Constituição, mas que não possuem natureza jurídica de ação constitucional. Quais são esses dois institutos? Aqueles lá do artigo 129 da Constituição. Ele simplesmente, o artigo 129 simplesmente estabelece que compete ao Ministério Público, né, promover o inquérito civil, primeiro assunto, e a ação civil pública para a defesa do meio ambiente e outros direitos coletivos, difusos e coletivos ali alinkados. Então, antes de passar para a análise específica da ação civil pública, que é disparado o principal meio processual para a defesa ambiental, convém a gente analisar alguns institutos e algumas características do próprio inquérito. Primeira característica do inquérito civil é o caráter exclusivo do Ministério Público. Ou seja, o inquérito civil ele só pode ser feito por membros do Ministério Público e ele possui natureza jurídica inquisitorial. Quando eu falo que o inquérito civil possui natureza jurídica inquisitorial, disso já decorre uma série de características. Por quê? Se é natureza jurídica inquisitorial, basicamente o que eu estou querendo estabelecer ali é um procedimento investigativo. E olhem a palavra, procedimento investigativo. Se eu estou investigando, então, não há necessidade de contraditório e ampla defesa. Ou seja, eu estou apenas num processo de investigação. Agora, nesse mesmo processo de investigação, os membros do Ministério Público têm todos os poderes instrutórios típicos do exercício aí de autoridade policial investigativa. Então, são poderes instrutórios dos membros do MP a notificação, a requisição, a inspeção e a vistoria. Então, se há a possibilidade de ação coativa, até uma notificação para depoimento, qualquer coisa, do Ministério Público no que se refere a um processo de inquérito, há também a possibilidade de controle jurisdicional caso algum ato ou caso algum membro do Ministério Público saia aí um pouco da linha e da legalidade. Então é evidente que ações como habeas corpus, que é o mais comum, ou ações como mandato de segurança, valem aí para defender interesses de particulares que foram violados num procedimento de inquérito civil. Olha, inquérito civil basicamente ele serve para apurar fatos e levantar provas. Agora, ele é fundamental no direito ambiental. Por que ele é fundamental? Porque se, como veremos logo em seguir, se o cidadão não possui diretamente a legitimidade ativa para a propositura de uma ação civil pública, caso ele faça um pedido no Ministério Público de investigação, ou seja, caso ele simplesmente caso ele constate a possibilidade de atos danosos e leve isso ao conhecimento do Ministério Público, esse é pelo menos obrigado a instaurar um inquérito civil, ok? Agora, nessa instauração de inquérito civil, eu tenho ali, então, aproveitamento, levantamento de provas, né? Aí surge a primeira pergunta. Se eu tenho levantamento de provas no inquérito que não tem contraditório e ampla defesa, é necessário que haja repetição dessas provas, uma vez que o promotor decide, então, ajuizar a ação civil pública? Essa questão é um pouco polêmica. É interessante pelo seguinte, primeiro aspecto, poxa, se eu não tenho aí, né, o contraditório e a ampla defesa, é lógico que haveria necessidade, na fase de instrução da ação civil pública, de eu repetir todas as provas. Entretanto, não é esse o posicionamento jurisprudencial. Na minha opinião, perfeito, corretíssimo. Por quê? Para que a gente responda essa pergunta, a gente primeiro tem que analisar o que é o Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público é aquela instituição dotada de poderes pela própria Constituição da República para ser o fiscal da lei aqui dentro. E se ele tem essa prerrogativa constitucional de fazer o inquérito civil
Se eu tenho aí a instituição criada, investida dessa função pelo próprio texto constitucional, nós percebemos que todas as ações do Ministério Público têm um caráter de oficialidade. Então, se eu tenho ali um inquérito civil, pressupõe-se que eu tenho um ato revestido de todas aquelas características de oficialidade, de correição, de imparcialidade e assim por diante. Então, para que repetir essas provas? Aliás, por dois motivos, a gente percebe que não há por que repeti-las. Primeiro, custas processuais, princípio da economia, tá? E segundo, talvez o mais importante, às vezes no processo investigativo, no procedimento investigativo de inquérito civil, eu demoro ali 90 dias para realizar o inquérito. Aí quando eu for ajuizar a ação, eu já tenho tudo pronto. Às vezes é até impossível fazer uma nova investigação, passando aí um lapso temporal. Então não há necessidade de repetição. O que há necessidade, essa é clara, essa é evidente, é que eu dê a possibilidade do indivíduo de contradizer aquelas provas, ou seja, eu tenho que abrir a ele a possibilidade de contraditória e ampla defesa. E isso vale também para o procedimento criminal. Nós já vimos que a lei de crimes ambientais, ela estabelece que o inquérito feito no juízo civil poderá ser aproveitado no processo criminal, desde que instaurado contraditória e ampla defesa. E, quando a gente fala em inquérito, vamos lá já para a sua conclusão. A conclusão do inquérito, ela tem um dado interessante, que é o seguinte: se eu concluo pela existência de provas, obviamente eu vou poder subsidiar uma ação civil pública. Agora, o inquérito, toda vez que ele termina, ele pode dar vazão a 3 institutos. Ele tem 3 tipos, vamos dizer, de natureza após a sua conclusão. Eu tenho aí, então, um caráter do inquérito. Posso ter um caráter reparatório, eu posso ter um caráter preventivo ou eu posso ter um caráter repressivo. Qual é, então, cada uma dessas características aqui? Eu tenho uma característica preventiva do inquérito quando eu constato somente a possibilidade do dano, ou seja, quando eu constato o dano potencial. E aí, nesse caso, eu vou poder ou firmar um termo de ajustamento de conduta com o indivíduo, ou até mesmo ajuizar uma ação civil pública, visando propiciar a ele a possibilidade de, numa obrigação de fazer, ou até mesmo de se ater, né, de não causar aquele dano iminente. Quando que eu tenho uma natureza reparatória? A natureza reparatória é óbvia, é quando fica constatado o dano ambiental. Aí o indivíduo terá obrigatoriamente que reparar a lesão causada. E a natureza repressiva, sempre que eu falo de sistema repressivo, eu falo de sistema criminal. Ou seja, a natureza repressiva é exatamente aquela existente quando do inquérito civil eu utilizo para subsidiar uma ação penal pública incondicionada, lá da Lei de Crimes Ambientais. Agora, para fechar aqui o inquérito civil, há uma outra característica importantíssima para se falar dele, que ao mesmo tempo que o caráter é exclusivo, o inquérito civil ele não é obrigatório. Ou seja, pode o membro do Ministério Público não realizar o estudo e ir direto, o inquérito civil, ir direto para a ação civil pública. Não há o menor problema. Isso é muito comum em caso de acidentes. Às vezes eu tenho um lançamento qualquer, um acidente qualquer, por exemplo, com um produto de mineração. Olha, o acidente é claro. O promotor de justiça está lá com o pé na lama. Para que ele vai fazer o inquérito civil? Já ajuiza direto a ação e na fase instrutória eu já faço o levantamento de todas as provas. Fica bem mais fácil, é bem mais simples, tá? E agora, para fechar aqui, qual que é o prazo de inquérito civil? Olha, não há um prazo específico de inquérito civil, tá? Então, cada estatuto interno do MP tem um prazo delimitado. Eu sei, por exemplo, que em São Paulo esse prazo é de 90 dias prorrogáveis, que é o prazo também do Ministério Público Mineiro, mas no âmbito federal não há ainda uma exigência formal de prazo. E se do inquérito civil eu concluo pela negativa, pela inexistência das provas ali, eu não encontro nada, tá? Primeira característica, eu posso, nada impede, né, que de um processo concluído pela inexistência de provas e pelo não ajuizamento de uma ação,
Se eu tenho novas provas aí, eu posso abrir novo inquérito sem o menor problema. E a segunda característica é o seguinte: dessa conclusão ou desse arquivamento do inquérito civil, guardem bem, todo arquivamento de inquérito civil tem que ser devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Por que essa homologação? Pela própria importância do bem ali tutelado, bem difuso, ok? Agora, vamos então para a ação civil pública. A ação civil pública, só um apanhado geral inicial aqui, tá? A ação civil pública, ela é feita pela Lei 7347, de 85, que a cria e que dispõe sobre os seus requisitos básicos, e já lembrando, né, que a Lei 7347 foi aquela lei adotada logo após a Lei 6938 de 81, a nossa Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Por quê? Porque a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela cria um instituto novo no direito brasileiro, direito difuso. Só que eu não tenho qualquer tipo de meio processual para fazer valer a defesa daquele direito. A lei, então, entra num processo de regulamentação e, 4 anos depois, surge a 7347, a Lei de Ação Civil Pública. Então, num primeiro momento, essa ação serviu única e exclusivamente para tutela ambiental. É por isso que ela foi criada. E dentre os seus objetivos, ou seja, a obrigação específica de reparar a lesão causada, que a gente percebe claramente a sua inspiração e o seu viés altamente protetivos da natureza. Para fechar, então, e na próxima unidade passaremos à ação civil pública, vamos fechar aqui com uma questão interessante. Olha só. A respeito da ação civil pública, julgue os itens em seguida. No caso, um item só que analisaremos. A propositura de ação civil pública pelo Ministério Público, visando a reparação a danos causados ao meio ambiente, não impede a propositura de ação individual para a reparação de danos oriundos do mesmo fato, não se verificando litispendência entre as ações. Essa questão está corretíssima. E qual que é o dado característico dela? É a primeira unidade de ensino nossa. E é aquilo que dispõe o artigo 14, parágrafo único da Lei 6938. Ou seja, o fato de existir o bem difuso ambiental não nega a existência também do bem ambiental enquanto direito de propriedade. Nada impede que eu tenha o ajuizamento de uma ação civil pública diante de um dano para a reparação da qualidade ambiental que foi prejudicada, assim como aquele que se sentir prejudicado porque teve o dano ambiental a um recurso natural que lhe pertence, também pode ajuizar uma ação. Nesse caso, uma ação clássica do direito civil, que não é objeto do nosso estudo. A gente fecha aqui, então, essa parte introdutória sobre a ação civil pública, faltando ainda analisar principalmente quem são as pessoas legitimadas ativamente para a propositura dessa ação. Pois é, o interesse em defender o meio ambiente acabou gerando institutos importantes para a preservação de muitos outros direitos coletivos e difusos. Uma informação curiosa desta aula, não é mesmo? Agora é só manter o ritmo dos estudos e boa sorte.